Eu considero que o tema dessa série é particularmente difícil, para humanamente falando, porque olhar para os vícios é sempre olhar para algo muito difícil, tanto dentro de nós mesmos que pregamos, quanto para lidar ou falar sobre os vícios também de uma plateia que nos ouve. E eu considero que seja especialmente difícil porque o vício não é um pecado comum, não é um pecado desses que a gente comete aqui e depois passa, ou a gente pede perdão e segue. Não é como, sei lá, um momento que você se desentende com alguém, diz algo que não gostaria de dizer, e depois volta, se resolve e continua a vida. O vício, não, o vício ele tem uma característica de aprisionamento. A gente conhece uma frase meio que um adágio, meio que um ditado dentro do mundo cristão, que diz que o vazio que existe dentro de você é do tamanho de Deus, Mas o problema é que muitas vezes esse vazio, mesmo quando a gente já anda com Deus, esse vazio toma algumas proporções, ele cresce dentro da gente e às vezes a gente tenta ocupar com outras coisas, e esse talvez seja o grande problema. E como esse não é um tipo de pecado que a gente simplesmente comete uma vez e segue, mas que a gente se agarra e a gente se torna dependente dele, as coisas se tornam um tanto mais difíceis, porque falar sobre isso já provoca aquela dor, provoca aquele sentimento de ofensa, provoca aquele sentimento de que você está me acusando, ou que você está ali falando do que você não poderia. Isso não lhe interessa, porque é íntimo, é meu. E o meu vício é meu vício e acabou-se, É o pecadinho de estimação, é aquilo que a gente ama lá tão profundamente, porque a gente acha que resolve os nossos problemas, ou que nos sacia com certo prazer, ou que nos alivia de certas dores. E isso fica particularmente difícil, como eu disse, porque a gente toca em feridas muito profundas e significativas da vida das pessoas. E esses vícios, você pode até estar pensando assim, mas espera aí, eu não tenho vício, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, enfim. Talvez a gente não compreenda exatamente, mas dentro de uma geração que está muito mais voltada, dentro de uma cultura que está muito mais voltada para o ter do que o ser, nós vivemos profundamente prisioneiros de telas, vivemos profundamente prisioneiros do que vemos na vida dos outros, nós vivemos profundamente prisioneiros de situações que nos afastam de Deus e que aos poucos também nos afastam das pessoas, nos afastam da sociedade e também criam um grande prejuízo. Às vezes as pessoas não percebem como elas estão vivendo. Esses dias eu estava num restaurante com minha esposa e observei ao lado da minha mesa tinha uma mesa ocupada lá por um casal, aparentemente um casal e 2 filhos, cada um com o seu celular, ninguém nem olhava de lado, ninguém nem olhava para o outro. E quando a gente deu uma visão panorâmica no restaurante, a gente percebeu que a maioria das pessoas estava desse jeito, e que nós éramos meio estranhos, porque nós estávamos ali tentando segurar os nossos celulares, impedindo que nosso filho pegasse o celular e tentando ajudá-lo a não se envolver nisso. Mas o celular é o problema? Não é o problema. Não é o problema. O problema é a dependência que as pessoas criam disso.
O problema é que daqui a pouco estão inventando o celular que a gente pode tomar banho olhando ele, né? O problema é que a gente está dependente dos conteúdos e a gente fica ansioso, e sair de casa sem o celular é pior do que sair nu. Antes esquecer de botar as calças do que de levar o celular, parece, né? A coisa está meio complicada. E tudo que vem por trás disso aí, pessoas viciadas em pornografia. A pornografia nunca esteve tão presente dentro das famílias, tão presente dentro da vida das pessoas, e não tem mais, as pesquisas recentes mostram que não tem mais grupos específicos. Antigamente você tinha grupos específicos de consumo de pornografia. Hoje você não tem mais idade, você não tem mais sexo, você não tem mais nenhum grupo que diga assim, esse grupo é mais vitimizado pela pornografia do que outros. São idosos, são idosas, são homens, são mulheres, são héteros, são homo, todo tipo de gente hoje, todas as categorias que você imaginar, você tem uma grande representação de pessoas dependentes disso. Pessoas dependentes de amor e de sexo, pessoas que estão carentes de afeto, e por estarem carentes de afeto, e não encontrarem isso dentro dos seus relacionamentos presenciais, elas buscam em outros lugares, buscam em bebidas alcoólicas, buscam em drogas, buscam em pornografia, buscam em coisas que aparentemente possam saciar. E sem perceber, essas pessoas entram num caminho de declínio muito profundo. Elas mentem para si mesmas, elas negam que estão viciadas, elas dizem que param quando quiserem, elas dizem que têm domínio sobre tudo, não aceitam opiniões. Essas pessoas não entendem que estão se aprofundando cada vez mais num lamaçal do qual elas não vão conseguir sair sozinhas. E quando elas entram, elas afetam não só a si mesmas, a sua vida pessoal. E hoje o Brasil é um dos países com o maior percentual de pessoas com doenças mentais, né, no mundo inteiro. E aqui doença mental, não estou falando de doença neurológica, mas de problemas mentais mesmo, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos que carecem de tratamento, porque as pessoas vivem numa prisão dentro dos seus vícios e se acomodam e penetram cada vez mais. E quanto mais essas pessoas não reconhecem, quanto mais essas pessoas se afundam, elas puxam outras pessoas consigo. Então elas começam a afetar a sua família, e ao afetar a sua família, começam a afetar a sua sociedade, e ao afetar a sua sociedade, afetam a nação inteira, mas a gente vai se tornando coletivamente prisioneiros de vícios que começam nos indivíduos. Uma nação inteira com sérios problemas de prisões mentais, prisões da alma, prisões afetivas que desmantelam a própria vida social. Quando nós olhamos para a televisão, quando nós olhamos para o YouTube, quando nós olhamos para as músicas que fazem sucesso no nosso Brasil, o tipo de novela que faz sucesso no nosso Brasil, o tipo de filme que faz sucesso no nosso Brasil, esses produtos culturais, eles são reflexo da doença de uma nação que aceita isso com normalidade e que encontra alegria nesse tipo de conteúdo. Eles não produzem a doença, eles são fruto da doença e reafirmam a doença. Os vícios estão se tornando amplos, estão se tornando cada vez mais coletivos. E isso não é a primeira vez na história que acontece. Aliás, a história da humanidade pecadora, ela sempre passa por ciclos de vícios e de problemas sociais decorrentes desse vício. Isso nos leva aqui ao contexto do texto bíblico que eu vou usar hoje para expor essa parte da nossa pregação de hoje. Vou falar aqui do texto de Lamentações do profeta Jeremias,
Mas antes eu quero lembrar um pouco aqui do contexto e do que é que estava acontecendo ali. Jeremias, antes de escrever suas lamentações, escreveu suas profecias. E a profecia fala de um homem que se levantou para denunciar o pecado moral de uma nação inteira. E para dizer, é hora de nos voltarmos para Deus, porque o nosso pecado individual está matando a nossa nação. A denúncia de Jeremias, especialmente a partir do capítulo 31 de suas profecias, está voltada para pessoas que seguiam religiões, para pessoas que seguiam rituais, para pessoas que viviam uma aparência religiosa, mas cuja alma estava mergulhada em profunda podridão. E ele começa a profetizar de uma maneira diferente e, por assim dizer, inovadora dentro do Antigo Testamento. Talvez Jeremias traga a mais profunda profecia sobre a nova aliança que se firmaria em Cristo, dizendo que Deus não estava interessado na nossa religiosidade, nos nossos ritos, na nossa forma superficial de viver, mas Deus está profundamente interessado na nossa intimidade e no relacionamento profundo que precisamos ter com Ele. Pela primeira vez, nós vemos um profeta dedicar grande parte dos seus escritos para dizer: não é a religião coletiva que faz a diferença no indivíduo, mas é a santidade do indivíduo que produz uma religião santa e uma nação santa. Pela primeira vez na história do Novo Testamento, nós vemos um profeta mudar o direcionamento de toda a história da religião, de toda a história do projeto de Deus e dizer assim: eu não quero que vocês esperem que sua nação se santifique. Eu preciso que vocês se santifiquem para que sua nação seja santa. E aqui o profeta Jeremias anuncia isso. E por anunciar isso, ele é ridicularizado, ele é perseguido, ele é maltratado, ele é judiado. Judiado pelo seu próprio povo, maltratado pelo seu próprio povo, porque ele tocava nos vícios. Porque ele tocava no interior da alma das pessoas e dizia: vocês não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. E sua pregação era considerada pesada, sua pregação era considerada dura, sua pregação era considerada algo que deveria ser evitado, porque afinal de contas, as pessoas não queriam ouvir isso. E as pessoas que diziam que queriam andar com Deus, preferiam andar com os deuses estranhos, e preferiam ter uma ética relativista, e preferiam colocar diante de si baalins, colocar diante de si estátuas, colocar diante de si um relativismo moral que lhes permitia fazer o que eles quisessem, lhes permitia adulterar, lhes permitia enganar, lhes permitia fraudar, mentir, enrolar. E no fim de semana eles poderiam ir novamente ao templo e adorar uma estátua, ou cantar louvores e dizer: tudo está bem agora, e agora eu posso continuar e voltar para a minha vida de adultério, de fraudes, de mentira, de roubo, de injustiças, porque no outro fim de semana sempre haverá um culto religioso, e naquele culto eu me purificarei e me prepararei para passar mais uma semana de insanidade. As pessoas na época de Jeremias agiam dessa maneira. As pessoas contra quem Jeremias levantou a voz preferiam ouvir deuses relativistas que não exigiam delas nenhum tipo de padrão moral, nenhum tipo de relacionamento profundo, e que não precisavam de nenhum tipo de restrição, mas que as pessoas podiam viver de qualquer maneira. A isso Jeremias chamou de idolatria. A palavra idolatria, não no hebraico, na língua que Jeremias falava, mas quando nós transliteramos isso para o grego, entendemos bem o significado.
No nosso português, a palavra idolatria é muito parecida, é uma transliteração do grego que é idololatria, significando que esse sufixo latria significa um comprometimento mental e sentimental, um comprometimento da nossa consciência e dos nossos afetos com alguma coisa. Latria significa que você está inteiramente entregue com o seu coração, com sua alma aprisionado em alguma coisa. Essa palavra tanto é usada para a relação com Deus, como é usada para a relação com o pecado. A diferença é que quando nós somos idólatras, nós colocamos coisas no lugar de Deus. Nós colocamos coisas materiais no lugar de Deus. Nós colocamos dinheiro, nós colocamos poder, nós colocamos beleza estética, nós colocamos tantas outras coisas na frente, como se elas pudessem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E Jeremias denunciava todo esse pecado. Lamentavelmente, a denúncia de Jeremias não foi bem recebida. Lamentavelmente, aquele povo negou-se a ouvir tudo o que o profeta tinha para eles. E o povo de Judá, o povo hebreu, o povo de Israel, como você queira chamar, foi dominado então pelos babilônios. Foi dominado no pior cativeiro da sua existência. Às vezes nós olhamos para cenas do Holocausto e imaginamos como o povo judeu conseguiu sobreviver ao Holocausto. Eu vou dizer a vocês que o cativeiro da Babilônia foi muito pior do que isso. Primeiro, porque foram 40 anos de tratamento cruel, de massacre, de injustiça, de humilhações, de assassinatos gratuitos. Segundo, porque o pecado que pairava sobre Israel, da idolatria, nunca mais se repetiu depois da dura lição que eles receberam na Babilônia. A Babilônia foi a maior dor da história de Israel. E Jeremias foi o único profeta que profetizou antes e durante esse cativeiro. E ele inicia suas lamentações olhando para a cidade e relatando de maneira poética, lamentando, chorando sobre os escombros de uma cidade em que outrora havia vida e agora apenas ruínas. Jeremias olha para aquela situação e entende a dor que o seu povo estava passando. Entende o que o seu povo cultivou para si e o que ele estava agora colhendo para si. O templo estava destruído, a cidade estava destruída, as pessoas estavam mortas, tudo estava abandonado e os que estavam vivos estavam sob o mais duro cativeiro da história. É esse o tema central do livro das Lamentações. Mas Jeremias não se rende à dor e não se rende à mágoa. Em nenhum momento ele diz durante seu livro de Lamentações: eu bem que avisei. Eu bem que avisei que vocês iam passar por isso. Mas ele mostra com amor que o pecado individual fez uma nação entrar em ruína. E que isso não se tratava do pecado do rei, mas do pecado de um povo. Que se tratava de pessoas que amavam os seus pecados ao ponto de não abandoná-los, ao ponto de preferir amar a Deus amar a falsos deuses, do que ouvir uma palavra que fosse contra o seu comportamento, contra o seu baixo nível ético, contra os seus prazeres e as suas manias individuais. Agora Jeremias relata a colheita de Israel, a lamurienta colheita de Israel, a dura colheita de Israel, de um povo que escolheu o pecado e rejeitou a palavra e agora experimenta a dor.
Mas ele também não encerra aqui. Além de não voltar com acusações, além de não trazer mágoas, Jeremias apresenta a esse povo também a esperança da nova aliança que viria a ser feita mais adiante. Ele profetiza e continua a profetizar no meio de suas lamentações, afirmando que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. E ele, apesar de toda a dor, traz para aquelas pessoas o sentimento de que algo seria definitivamente mudado se aquele povo voltasse a clamar pelo nome de Deus e voltasse a viver dentro dos padrões de Deus. O convite, portanto, a Israel era: abandonem o seu modo de viver, deixem a religiosidade de lado, porque seus rituais, seus ídolos, seus cultos jamais substituirão a presença de Deus. E ele nos ensina uma poderosa lição para os nossos dias hoje. A lição de que precisamos realmente olhar para dentro de nós, se não quisermos ver as nossas famílias destruídas, se não quisermos ver a nossa sociedade destruída, se não quisermos ver a nossa nação destruída. Vencer os vícios não é apenas ultrapassar os limites de certos pecados. Vencer os vícios é experimentar a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus não está contente em ver o povo que Ele libertou por meio do alto preço. Deus não está contente de ver as pessoas que foram libertas dos seus pecados. Deus não está contente de ver o povo que Ele escolheu para si voltando a se tornar prisioneiro dos seus próprios pecados, dos seus vícios, das suas manias, das suas ilusões. E por isso é necessário que nós enfrentemos com sobriedade aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, com a finalidade única de nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Nessa caminhada, nós já passamos por 3 passos. Na primeira pregação, antes do Dia das Mães, nós passamos pelo passo 1, onde admitimos que somos impotentes diante das nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos. Admitimos a nossa impotência. Naquele mesmo culto, nós falamos sobre a necessidade de acreditar que um poder superior pode nos devolver a sanidade mental, a sanidade espiritual e pode nos restaurar para uma vida plena. No culto seguinte, nós falamos sobre a decisão de entregar a nossa vida e as nossas vontades aos cuidados de Deus. Hoje, enfrentaremos mais 2 passos. O 4º passo, que é o primeiro de hoje, é de fazermos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. De olhar para dentro de nós mesmos e entender o que estamos fazendo. Entender como estamos agindo. Em Gálatas capítulo 5, verso 6, diz que de Deus não se zomba, aquilo que plantarmos, também colheremos. A pregação hoje não tem a ver com condenar ou assustar ninguém.
mas tem a ver com olhar para dentro de nós e entendermos o que nós estamos plantando no dia a dia. Tem a ver com olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos com o que a nossa mente e o nosso coração estão comprometidos. Com o que a nossa vida está verdadeiramente comprometida. Onde nós estamos buscando socorro. No Salmo 121, Davi dizia: elevo as minhas mãos aos montes, elevo os meus olhos aos montes, e pergunto: de onde virá o meu socorro? E ele responde: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde estamos buscando o nosso socorro? Onde estamos buscando a solução para os nossos problemas? Onde estamos buscando preenchimento para o vazio dentro de nós? Que tipo de lutas estamos travando? Ou que tipo de lutas estamos nos negando a travar? Que tipo de desculpas estamos dando para continuar num caminho que nós sabemos que não vai dar em nada? Por que insistimos em buscar no erro o acerto para a vida? Por que insistimos em acreditar nessas coisas? Quero lhes convidar a abrir suas Bíblias agora. Abrir sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 39. Vocês estão tensos? Estou sentindo todo mundo tenso aqui hoje. Não se preocupem. Nossa palavra tem a ver com libertação e não com acusação. Mas talvez para nos libertar, tenhamos que, antes de tudo, acusar a nós mesmos, para entender até onde estamos comprometidos com Deus ou comprometidos com a nossa própria vontade. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 39, diz assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. Vamos orar. Santo Deus, te peço que essa palavra, Pai, penetre verdadeiramente como uma espada de dois gumes em nossos corações, que elas nos tragam a reflexão necessária para estarmos mais perto de Ti, para abandonarmos a nossa natureza caída, para vivermos de acordo com a natureza que Tu nos deste. Que Tu nos encha, Pai, com a Tua presença, que Tu nos preencha com o Teu Santo Espírito, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo se derrame sobre as nossas vidas, e que nós encontremos em Ti, e por meio da Tua palavra, um caminho real para andar e ser felizes. É assim que Te oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero retirar desse texto é que nós precisamos confessar os nossos pecados e nos quebrantando diante de Deus. O profeta diz assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Essa pergunta de Jeremias talvez tenha a ver com o que nós hoje chamamos de mimimi, né? Com essa mania de reclamar do que está acontecendo de ruim nas nossas vidas. Nós olhamos ao nosso redor e dizemos: Senhor, por que isso está acontecendo? E não importa se você faz a pergunta certa ou errada, por quê ou para quê. Tem muito essa história de as pessoas dizerem: não pergunte o porquê, mas pergunte o para quê. Eu acho que as duas perguntas são válidas dependendo do momento e dependendo da resposta que Deus quer lhe dar. Mas
O que Jeremias está nos mostrando aqui é que existem dois tipos de sofrimento. Dois tipos de sofrimento, e um aparece mais claramente lá no Novo Testamento. Quando nós sofremos injustiças por causa da nossa adoração, do nosso comprometimento com Deus e com a sua palavra, nós devemos nos alegrar por isso. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, lá nas Bem-aventuranças, ainda diz, logo ali no verso 11 ou 12, diz assim: bem-aventurados são aqueles que sofrerem todas essas coisas por minha causa, que forem perseguidos, amaldiçoados, etc., porque assim também foram os profetas. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, acho que é o verso 12, se eu não me engano, mostra lá quando Pedro e João saem do Sinédrio, e depois de levarem 30 chibatadas, eles saem de lá se regozijando por serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Se você olhar lá em 1 Pedro, ele também exalta a dignidade, a alegria de sofrermos pelo nome do Senhor Jesus. Então, quem sofre em nome do Senhor Jesus, quem sofre em nome da palavra de Deus, não faz a pergunta: por que estou sofrendo? Porque sabe. Porque nós sabemos, porque nós escolhemos sofrer, nós escolhemos ser perseguidos, nós escolhemos ter a ousadia de pregar contra o pecado de uma sociedade, nós escolhemos o risco de sermos presos, de sermos rejeitados, de sermos humilhados por causa da nossa crença em Deus. Se nós fizemos essa escolha, nós sabemos, então nós não perguntamos por que estamos sofrendo, até porque nós sabemos que a palavra nos ensina lá em Romanos 8,17, que se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, tomando parte em seus sofrimentos, para gozar com Ele também do seu reino, porque os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória que está para ser revelada. Então, se nós sabemos isso, nós não perguntamos por que estamos sofrendo. Quem pergunta por que está sofrendo é quem não tem consciência, é quem está sofrendo por causa do caminho que escolheu. Que tipo de sofrimento eu estou carregando na minha vida? Que tipo de dor eu estou enfrentando? Que tipo de lutas eu estou lutando todos os dias de minha vida? Que tipo de sofrimento assola? Se for o sofrimento por causa de Cristo, louvado seja Deus por isso. Mas grande parte do nosso sofrimento tem a ver com as nossas decisões e tem a ver com o nosso desejo de estar no controle. Tem a ver com a nossa falta de gestão sobre as nossas vidas e a forma como nós olhamos para o tempo. O tempo. Alguns olham para o passado com todas as mágoas e nunca conseguem deixar o seu passado. E dizem: porque eu fui violentado, porque eu fui injustiçado, porque eu fui abandonado, porque isso tudo doeu. E realmente não estou desprezando essas dores. Não estou desprezando essas dores porque elas fazem parte de sua história. Eu não consigo me colocar no lugar de quem foi abusado quando criança. Eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas porque essas dores são muito pesadas para você dizer eu imagino. Essas dores são muito fortes. Mas essas dores não precisam determinar a sua vida. Essas dores precisam fazer parte da sua história, e elas não vão sair da sua história, mas elas precisam ser reinterpretadas. Você precisa olhar para o seu passado, não como algo que carrega, como uma âncora que lhe puxa para trás, que lhe mantém preso nas dores,
mas como algo vencido, como algo superado, como algo que lhe ensinou a viver daqui para frente. Porque o seu passado não destruiu quem você é, ele não precisa destruir, e você será tanto mais destruído, quanto mais preso você estiver às histórias do seu passado. Às vezes as histórias não são só de dor, pessoas sofrem por causa do sucesso que tiveram lá atrás, e não tem mais. Como eu era bem sucedido, como eu era grande, como eu era admirado, e agora sofro porque não sou mais, agora gemo porque não sou mais. E isso é usado como desculpas para me embriagar, para me prostituir, para viver em depressão, para viver carregando um peso gigantesco. Outras pessoas sofrem por causa do futuro. Elas vivem com medo do que vai acontecer amanhã. Elas vivem querendo controlar o que vai acontecer amanhã. Elas não dormem porque querem controlar o que vai acontecer amanhã. Elas não dormem porque, e se não der certo? Elas não dormem porque têm medo que algo aconteça ou que algo deixe de acontecer, mas não são capazes de entender que só Deus é capaz de controlar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. E tanto quem está preso ao passado, quanto quem está ansioso pelo futuro, vive no presente, esquecendo quem Deus verdadeiramente é. Porque Salmo 118 nos ensina: hoje é o dia preparado pelo Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é o dia de viver a alegria da plenitude do que Deus está fazendo. Nem o ontem vive me determinando, nem o amanhã vive me determinando. Eu sou o que Deus fez para que eu fosse hoje. É vivendo o hoje que eu me libertarei das dores e das ansiedades. É vivendo o agora, na fé de que Deus resolve as dores do meu passado e que Deus cuida do meu futuro. É vivendo nessa fé, na entrega absoluta nas mãos de Deus, que eu experimentarei aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede a todo entendimento tomará conta dos vossos corações e das vossas mentes. Sua mente jamais estará em paz, seu coração jamais estará em paz, se você não entregar as dores do seu passado e as ânsias pelo seu futuro nas mãos de quem pode resolver e ressignificar. Se não for nas mãos de Deus, tudo estará perdido. Então Jeremias pergunta: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Se os meus pecados aconteceram, eu tenho que enfrentá-los e dar conta deles. Se meus pecados são pecados reais, não posso reclamar das dores que advêm dele, porque a dor da ansiedade, assim como a dor da depressão, assim como a dor do passado e o medo do futuro, são falta de confiança no Senhor. Entender isso cura. No verso 40, Jeremias começa a dar soluções para isso. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E aqui Jeremias começa a dizer assim: você está hoje pagando por algo que você errou, você está sofrendo, então para e examina os teus caminhos.
Olha as tuas escolhas, vê onde tudo começou. Será que tem coisas que você deveria ter feito que não fez? Será que tem coisas que você fez que não deveria ter feito? Em que momento da sua existência esse sofrimento começou? Qual é a causa, qual é a raiz? Mas para de olhar colocando a culpa nos outros. Pais, parem de olhar para o mau comportamento e o sofrimento que seus filhos lhes impõem. E perguntem com sinceridade onde foi que eu errei. Maridos, esposas, parem de acusação. Olhem para os caminhos. Que decisão eu tomei? Ou que decisão eu poderia ter tomado para que meu casamento não estivesse do jeito que está? Onde foi que eu errei? Que caminhos, que escolhas que eu fiz? Como é que eu construí essa vida até chegar aqui? Agora, onde é que eu estou buscando solução? Eu deixei de ter relações com minha esposa e agora estou indo buscar na internet? Eu deixei de me satisfazer no diálogo e agora estou me satisfazendo no WhatsApp? Nas redes sociais? Eu deixei de viver na presença do meu filho, e agora estou buscando satisfação na bebida, na droga. Eu deixei de me relacionar com meu pai, e quando ele morreu, agora eu vou me afogar no álcool, com saudade de um tempo que eu não posso trazer de volta. Como você pode imaginar que esse tipo de escolha vai lhe trazer algo de bom? Como realizar o mal e fazer escolhas erradas podem levar você para o destino certo? Como ir pela esquerda ou pela direita podem lhe levar no caminho da retidão? Examine. Tenha consciência de que tipo de sofrimento está carregando. Depois examine quais são as origens, mas examine dentro de você. E aí, Jeremias diz assim: e depois voltemos ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias nos chama a enfrentar a nossa escuridão antes de buscar a luz que precisamos. Nós precisamos da luz do Senhor. Mas antes de tudo precisamos enfrentar a escuridão de nossas almas. Precisamos olhar para dentro de nós e verificar quem somos e onde estamos, o que nos trouxe até aqui. Lá em Oséias, um profeta pós-exílio, Deus diz por meio dele: eu não quero mais vestes rasgadas nem cinza na cabeça. Eu quero corações quebrantados. Eu quero relacionamento. O bom dessa história é perceber que não importa por onde você andou, Deus está lhe chamando para perto. Não importa que decisões erradas você tomou, Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em reconstrução. A ilusão do pecado te leva a imaginar que você poderá viver, fazer todas as coisas sem consequências. Mas isso é uma grande mentira. Depois de perceber isso, nós precisamos nos autoavaliar e entender que precisamos de um padrão elevado para que possamos refletir realmente quem somos. Não adianta me autoavaliar como quando meu filho chega na escola e diz assim: papai, eu errei uma questão de matemática hoje, mas meu coleguinha errou duas. Não, meu filho, não é esse o padrão. O padrão não é o coleguinha que errou duas. O padrão é o coleguinha que acertou todas. O nosso padrão está em Deus.
precisamos nos avaliar mediante o padrão correto. Mas nunca podemos imaginar que ser desafiados por Deus significa perder a esperança. Porque independentemente do que você encontrou na sua história, Deus está lhe chamando de volta. Deus está lhe chamando para perto dele. Segundo ponto é que o Senhor perdoa o arrependimento. O Senhor perdoa o arrependido que se quebranta diante dele. Mas o seu perdão não é um escape da nossa responsabilidade sobre aquilo que fizemos. O verso 41 diz assim: levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Quando o povo olha para a situação que estava vivendo, a sensação é que Deus não perdoou. Aquele povo estava sendo massacrado por um povo inimigo e dizia: eu orei, eu jejuei, eu levantei as mãos, mas Deus não me perdoou. Olhando para o texto em hebraico, e alguns especialistas acreditam que a melhor tradução para o verso 41 seria: levantemos o coração e não as mãos para Deus. Porque dentro do contexto das lamentações, de fato faz mais sentido. Levantemos o nosso coração ao Altíssimo. Não as mãos religiosas, mas o coração que se relaciona. Antes de tudo, Deus nos convida para termos um comprometimento pessoal e profundo, de um relacionamento autêntico com Ele. Antes de levantar as mãos, antes de fazer rituais, antes de fazer petições, Deus nos chama a um relacionamento. E diz: olha, coloca o teu coração no meu altar. Venha, eu estou aqui presente. Você se afastou de mim, mas eu continuo contigo. Você me ofendeu, mas eu continuo te amando. Você se escondeu de mim, mas eu continuo te procurando. Salmo 139. Onde posso me esconder de ti, Senhor? Se subo ao mais alto dos pícaros, lá tu estás. Se me escondo nas densas trevas, lá os teus olhos estão. Deus está por perto. E Deus quer o nosso coração, não os nossos ritos. Antes de levantar as mãos em petição, Ele diz: coloca o teu coração junto ao meu. Vamos nos alegrar um na presença do outro, independente da situação. Porque quando você sofre, eu sofro junto. Quando Jesus se deparou com a família de Lázaro sofrendo pela sua morte, mesmo sabendo, mesmo tendo anunciado anteriormente que iria ressuscitá-lo, diante da pedra, diante da dor dos irmãos, Jesus chorou. Assim Ele também chora conosco, e Ele também festeja conosco, e Ele caminha conosco, nos conduzindo em esperança. Então não tente substituir a presença de Deus por nada. Não tente substituir o refúgio de Deus por nada. O salmista diz lá no Salmo 91, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus não pode ser substituído por nada, independente do momento que você está passando, pela crise que você vive. E mesmo que não haja crise, existem vícios. E se você convive bem com os vícios, Deus te convida a entrar em crise com eles. Deus te convida a se aprofundar e entrar na escuridão de tua alma, a enfrentar as consequências do teu pecado, para se encontrar definitivamente com Ele.
Deus não quer que você passe pano, que você relativize o seu padrão moral. Deus não te convida a viver como na época de Jeremias, fazendo mistura de deuses, fazendo brincadeiras com o Senhor, e dizendo que durante a semana eu posso fazer o que quiser, desde que eu vá para a igreja no final de semana. Deus não busca religiosos. O próprio Jesus Cristo disse que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles cuja latria, cujo comprometimento da sua consciência e dos seus afetos está ligado ao altar do Senhor. O Senhor perdoa o arrependido, mas Ele cobra de nós as consequências, porque Deus é amor, mas também é justiça. De Deus não se zomba, aquilo que nós plantarmos, também colheremos. Mas algo maravilhoso há de ser dito aqui. Apesar dessa sensação que os hebreus tiveram durante o cativeiro, de que não estavam sendo perdoados por Deus, porque estavam experimentando as consequências do seu pecado, nós aprendemos algo profundo e que nos enche de esperança. Que o perdão do Senhor promove algo mais do que importante, a cura sobre todas as curas, que é a cura espiritual. Queria que a banda já viesse subindo, a gente vai. Mas quero te pedir que preste bastante atenção nesse ponto. Às vezes nós vivemos numa ânsia tão grande de ver o show da fé, o espetáculo da fé, e de ver os problemas circunstanciais e passageiros resolvidos, que nós não nos damos conta de que o que Jesus Cristo veio resolver foi o problema eterno. Às vezes nós sofremos tanto pelas coisas que vão passar, que nós nos esquecemos das coisas que não vão passar. No Evangelho segundo Mateus, 4 homens trouxeram um paralítico numa maca. Creio que vocês lembram bem dessa história. Um rapaz paralítico, de fé, querendo buscar a Jesus Cristo, foi ajudado por 4 amigos que não mediram esforços para colocá-lo diante do Senhor. Eles o carregaram numa maca e quando chegaram no lugar onde Jesus estava, não viram condições de entrar pelas portas, nem pelas janelas, e decidiram subir no telhado do lugar. Subiram, abriram o telhado e de alguma maneira eles colocaram aquele rapaz diante do Senhor Jesus. E o Senhor olhou para aquele rapaz e disse: os teus pecados estão perdoados. E por Jesus, a história teria terminado ali. Ali teria um ponto final. Como diria pastor Sérgio, Puri. Teria um Puri. Teria um pontinho final ali. Parou aqui. Teus pecados foram perdoados. Mas a plateia que estava ali não se contentava com isso, porque aquela plateia estava viciada. Aquela plateia estava viciada no mundo materialista, aquela plateia estava aprisionada, com seus corações presos, com suas mentes cativas, e não conseguia entender a realidade espiritual daquilo que Jesus estava oferecendo para aquele rapaz. E eles diziam entre si: quem é esse para perdoar os pecados? Eles não conseguiam se libertar, eles fofocaram. Eles acusaram o Senhor.
E Jesus insistiu: os teus pecados estão perdoados. Vai, terminou. Mas não pode ser, Jesus, só isso. Só isso. O prato principal já estava entregue, tudo já estava entregue, a alma estava curada, os seus pecados estavam perdoados, a vida eterna estava entregue. Mas a ansiedade pelo bem material, a ansiedade por ver o que nossos olhos querem ver e não aquilo que Deus quer entregar, dominava os corações, as mentes, que não eram capazes de enxergar. E Jesus queria parar a história. Os teus pecados estão perdoados e tudo que importa. Porque quando os teus pecados estão perdoados, o acesso à vida eterna está garantido. E todo o resto é pouco. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu de novo. O rapaz do braço ressequido teve o braço curado, mas morreu. O que importava? O que importava? Mas para atender à necessidade cruenta da nossa falta de fé, Jesus olhou para os fariseus e disse: para que vocês entendam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, para que vocês entendam que o Filho do Homem pode libertar vocês, para que vocês entendam que o Filho do Homem pode salvar, para que vocês entendam que o Filho do Homem pode lhe dar um novo coração, para que vocês entendam que o Filho do Homem pode cuidar do seu futuro, para que vocês entendam que o Filho do Homem pode ressignificar o seu passado, para que vocês entendam que o Filho do Homem te ama ao ponto de ir na cruz morrer por você, para que você entenda o tamanho da obra que estou disposto a fazer e que Ele fez. Para que vocês entendam tudo isso, eu te direi: levanta-te e anda. E aquele homem levantou e pulou de alegria. Mas a alegria que Davi pediu no Salmo 50, a alegria que Davi pediu que fosse restaurada dentro de si, não era a alegria dada pelos braços fortes, nem pelas pernas velozes, não era a alegria dada pelo ouro e pela prata, não. Davi se alegrava e pedia a Deus a restauração da alegria da sua salvação. Restaura em mim, Senhor, a alegria da minha salvação. Me lembra todos os dias o que verdadeiramente importa, que meus vícios não me levam a lugar nenhum a não ser a destruição. Me lembra que eu preciso ser curado. Me lembra que eu preciso que a minha alma seja restaurada. Eu preciso enfrentar as minhas dores e os meus sofrimentos. Eu preciso ir na profundeza da escuridão para encontrar a tua luz. Eu preciso deixar de colocar ídolos no lugar de Deus. Eu preciso que minha alma busque verdadeiramente a alegria da minha salvação e restaure todos os dias, mediante a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Eu sei que nós andamos cansados e sofridos. Eu sei que quando olhamos para dentro de nós, se olharmos com consciência, faremos como aquela música que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada acharás de bom. Eu sei que quando nós olhamos com convicção, com certeza,
quando nós nos comparamos com o padrão alto de Deus, nos machucamos. Mas o Cristo que é nosso padrão, o Cristo que pagou um alto preço, que não nos entregou uma graça barata, o Cristo que sangrou voluntariamente por nós, que usou a coroa de espinho, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim. Eu sei que às vezes dá vergonha de orar, e quantas vezes eu, depois de cometer repetidamente os mesmos pecados, cheguei em casa e não tive coragem de me ajoelhar diante de Deus. Quantas vezes a minha consciência não me permitiu abrir a boca, porque eu tinha vergonha de mim mesmo. E Jesus olha para mim e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Quantas vezes eu sei que neguei a cruz do meu Senhor, com minhas infâmias, com minha falta de fé, e ouço a voz do Senhor dizendo: venha, filho meu, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu aprendi a não ter vergonha do meu Deus. Tenho vergonha apenas dos meus pecados. Mas não tenho mais vergonha de dizer a Ele quem eu sou. Porque quando eu rasgo meu coração, quando eu enfrento os dilemas da minha alma, quando eu enfrento a escuridão que há dentro de mim, a sua luz brilha e eu me encho de esperança, porque eu ouço a sua voz dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. A esperança que o profeta Jeremias traz por meio da nova aliança é refletida na voz de João, quando ele diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque Ele venceu o mundo. A esperança se renova quando o próprio Cristo diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a voz dele ressoa: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Eu preciso enfrentar quem eu sou. Eu não posso continuar me escondendo como se eu fosse capaz de me esconder de Cristo. Eu posso me esconder da minha esposa, eu posso me esconder do meu filho, eu posso me esconder de vocês, mas eu não posso me esconder de Deus. Eu tenho que enfrentar a obscuridade da minha alma, da minha intimidade, dos meus pensamentos, e tenho que colocar isso diante do altar de Deus e pedir: limpa-me, Senhor, purifica-me, Senhor. E todas as vezes que eu faço isso, eu ouço a sua voz me dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. A minha esperança não é num Cristo morto, não é num Deus que condena. Minha esperança é num Cristo que pagou um alto preço por minha vida. Minha esperança é num Cristo que ressuscitou para que eu tenha vida eterna.
Minha esperança é no Cristo que me ama incondicionalmente. Minha esperança é no Cristo que escolheu a sua dor no meu lugar, para resolver o meu problema eterno e não o meu problema passageiro. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. O Senhor em quem eu creio não deixa a minha consciência pesada, porque a sua graça habita na minha multidão de pecados. Porque Paulo me ensina que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas também me ensina que eu preciso querer me transformar todos os dias. E por esse Cristo que morreu por mim, por esse Cristo que alivia o meu fardo, eu quero mudar. Eu quero vencer meus vícios. Eu quero destruir a minha vontade. Eu quero destruir quem eu era, porque eu quero ser aquele que Cristo morreu para que eu seja. Eu quero ser aquele que Deus me fez para ser. Por isso eu ouço: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Eu creio no alívio de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio que meu futuro está nas mãos do Senhor. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Cristo que morreu por mim. E sei que nada é melhor do que isso. Nada pode superar isso. Olhar para dentro de mim dói, machuca, mas lá dentro eu encontro o meu Salvador e Ele me alivia. Está sofrendo por quê? Escolheu mal? Escolheu errado? Tá, deu tudo errado. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Ele está de braços abertos. Ele está te chamando. Ele quer teu coração de volta. Teu coração puro e imaculado diante de Cristo Jesus.